Queridos, Haris Cairene, Deus abençoe a todos vocês. Como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e nos regozijemos nele. Lição de número 3, o trimestre avança. Já estamos chegando a um terço do trimestre, gente, está passando muito rápido. A graça que alcança todas as nações. Essa é a lição de hoje. Você sabe o que é graça? Você foi alcançado pela graça? O que a graça causou em sua vida? A salvação é para alguns ou a salvação é para todos? Você acredita na dupla predestinação? Alguns foram predestinados para a salvação e outros não? O que nós podemos dizer sobre isso e qual é o poder da graça sobre a vida de uma pessoa? Texto em classe, Atos capítulo 15, 1 ao 5, 28 ao 29 e 36 ao 39. Palavras-chave: graça, igreja, nações. Introdução. Atos 15 constitui um dos acontecimentos mais decisivos da história da igreja primitiva. O rápido crescimento da missão entre os gentios, lembre-se que no capítulo 13, Paulo está sendo enviado. Suscitou uma importante questão teológica. Seria necessário que os não-judeus observassem a lei de Moisés e fossem circuncidados para receberem a salvação? A resposta dada pelos apóstolos e presbíteros reunidos em Jerusalém estabeleceu definitivamente que a salvação é concedida unicamente pela graça de Deus, traduzida pelo termo charis, que significa favor imerecido, benevolência ou dom gratuito. Lembrem-se que Pedro vai falar lá atrás, quando ele chega na casa de Cornélio, o Espírito Santo é derramado sobre todos e ele precisa dar satisfação ao pessoal judeu. Ele diz: olha, o mesmo que aconteceu conosco, aconteceu com eles também. Eles também receberam o Espírito Santo. Essa decisão preservou a unidade da igreja, eclesia, confirmou o caráter universal da obra de Cristo e reafirmou que o evangelho havia sido destinado a alcançar todas as nações, etne, daí vem a palavra etnia, né? Povos, nações, cumprindo o propósito divino anunciado desde o Antigo Testamento. Eu lembro que eu falei nas aulas anteriores que existem no contexto judaico, no mundo judeu, existiam aqueles, né, acredito que ainda hoje, aqueles que acreditam que a salvação é nacional e aqueles que a salvação é universal, ou seja, para alguns a salvação é só para eles e para outros a salvação é para todos, porque Deus é que vai, a partir de Israel, salvar todas as outras nações. Primeira grande sessão, quando a graça preserva a unidade da igreja. Primeira subseção, o Concílio de Jerusalém, que na bandeira ali, Jerusalém. O Concílio de Jerusalém, alguns denominam assim, né, concílio e tal, como se fosse alguns mais denominacionais usam a primeira convenção, assim, foi uma grande assembleia entre os líderes da igreja daquela época, né? E aí alguns também denominam como concílio. Então, o Concílio de Jerusalém, só que alguns também determinam que o de Nicéia seria o primeiro concílio, né? Mas isso são questões humanas. As pessoas vão dar essas nomenclaturas que a gente vai perceber isso. Geralmente a Bíblia usa muito o termo assembleia, né? É, mas a gente vai aceitando porque são termos que também, de certa forma, não contradiz ou está do lado da teologia, né? Então, o Concílio de Jerusalém foi convocado para resolver uma das primeiras grandes controvérsias doutrinárias da igreja. Alguns cristãos, oriundo do grupo dos fariseus, defendiam que os gentios deveriam ser circuncidados
término, olha, observem que alguns cristãos fariseus, do grupo dos caras fariseus, ou seja, se converteram, mas ainda tinham em si aquela mania, né? Não estavam desprendidos ainda, tornando-se prosélitos do judaísmo antes de serem reconhecidos como verdadeiros discípulos de Cristo. Observe isso. Então, a pessoa tinha que ser circuncidado, que é o que está no verbo aí, e se convertendo primeiro, né, tornando-se o prosélito ali do judaísmo para depois serem reconhecidos como verdadeiros discípulos de Cristo. Então, a iniciação não seria o batismo, a iniciação seria a circuncisão, que é uma iniciação na vida do pacto de Deus com Abraão, com Israel, e quando na verdade a iniciação na igreja é o batismo e não a circuncisão. Então eles queriam que isso acontecesse, né? Então a importância de uma liderança eficaz, a importância de uma liderança sólida, a importância de uma liderança que não é influenciada, e aí vão resolver, claro, de forma totalmente diferente aquilo que os cristãos fariseus desejavam. Essa discussão colocava em evidência uma questão fundamental: a salvação dependeria da observância da lei, nomos, ou da graça de Deus? Lembrando que a lei traz a maldição, a lei aponta para o pecado, enquanto a graça aponta que toda ação pertence a Deus. Reunidos sob a direção do Espírito Santo, os apóstolos e presbíteros compreenderam que Deus havia inaugurado uma nova etapa da história da redenção, na qual a salvação seria oferecida igualmente a judeus e gentios, mediante a fé em Jesus Cristo. O concílio tornou-se um modelo para a igreja em todas as épocas, demonstrando que conflitos doutrinários devem ser resolvidos à luz das Escrituras, da comunhão e da orientação do Espírito Santo. Claro que não é isso que a gente vê na atualidade nos eventos de concílio, de convenções, a gente vê muitas disputas, e hoje muitos têm se tornado concílios muito políticos, então perdeu-se um pouco essa realidade doutrinária, né? Então, existem muitos problemas doutrinários na atualidade, por exemplo, a questão de casamentos, maritais e outras coisas que devem ser discutidas na atualidade, a questão da ceia, muita coisa deve ser debatida na atualidade. Então, o concílio em Jerusalém é modelo, foi tratado uma questão totalmente teológica e a resposta foi dada. Segunda subseção, segunda subseção, o relatório de Pedro, que está no versículo 11, 7 a 11. Recordou sua experiência na casa de Cornélio, quando Deus derramou o Espírito Santo sobre os gentios sem qualquer distinção entre eles e os judeus, e eles não tinham passado pela circuncisão. Em seu discurso, ele afirma que Deus purificou os corações daqueles que creram por meio da fé, utilizando o verbo grego katarizo, que significa purificar ou tornar limpo, né? Desculpa, acho que eu apaguei aqui o T da parte aqui. Tornar limpo essa purificação não ocorreu mediante cerimônias religiosas, mas através da fé, pistis. Pedro conclui sua argumentação declarando que todos são salvos pela graça do Senhor Jesus, expressão que no texto grego aparece como diates haritos tu kyriou Iesu. Aqui pode ser traduzido também por meio da graça do Senhor Jesus, mas pela graça do Senhor Jesus, através da graça, mas através pode ser uma outra preposição. O diá aqui, que é uma preposição que está na primeira parte ali no grego, diá pode tanto ser por meio de, para, pela. Então a tradução não está tão distonada, não. A gente pode reduzi-la de através de ou por meio de,
pela graça dele, que vai dar isso, essa ideia também, né? Pela graça, ou seja, por meio da graça. Então, essa expressão está na Bíblia, vai estar lá e Pedro vai dizer isso. Essas pessoas, elas foram alcançadas pela graça do Senhor. Elas não precisaram fazer ritualismo, elas não precisaram nada. Gente, a salvação não é o problema, a salvação não é difícil, não, gente. O difícil somos nós que vamos criando nó na corda, nó, e o negócio não anda. A salvação é em Cristo Jesus. Aí depois é que vem o ensinamento, depois é que vem todo o processo de conhecimento. Mas às vezes nós queremos colocar toda a ideia denominacional, toda a ideia de doutrina, de costume, ou seja lá o que for, para que a pessoa encontre a salvação. E foi isso que Pedro disse: não, nós chegamos lá na casa de Cornélio, eles não precisaram nada, Deus purificou o coração deles, tornou o coração deles limpo, tomou o Espírito Santo sobre eles. Assim, a graça substitui qualquer confiança nas obras da lei como fundamento da salvação. Eu já dei aula e já falei na sala de aula. O sacrifício vicário de Jesus é suficiente para salvar uma pessoa. Não precisa de mais nada. Eu fiquei bobo que tinha lá uma pessoa que era pastora e ela disse: não precisa de mais nada. Falei: não precisa de mais nada. Porque existem igrejas que ensinam que eu também tenho que fazer alguma coisa, que eu também tenho que fazer algo. Não, gente, não há meritocracia na salvação. A salvação é dada pela graça. Deus achou graça em nós e nos salvou, nos deu a possibilidade de alcançar o perdão, de alcançar a salvação. Foi isso que aconteceu naquele primeiro momento. Como ainda a ideia de salvífica é muito nacionalista, é muito voltada ainda para a questão da lei, que a lei é um problema, de certa forma, né? Porque a lei aponta para o pecado, a lei amostra o pecado, a lei mais condena do que salva, e a lei exige que eles façam obra, e a salvação não é pelas obras, a salvação vai ser pela graça. E claro que aqui não tem nenhuma distorção com o que Tiago falou também em sua carta. Terceira subseção, o relatório de Paulo e Barnabé. Então você tem o relatório de Pedro, que vai corroborar com a ideia de que a salvação, ela é universal e Deus purificou o coração deles para que eles recebessem. Porque, gente, só recebe o Espírito Santo com o coração purificado, com o coração tornado limpo. Fora isso, ninguém recebe o Espírito Santo, nem dentro da igreja. Nem dentro da igreja. Tem muita gente dentro da igreja que o coração não é limpo e não é purificado e não tem o Espírito Santo. O relatório de Paulo e Barnabé, no versículo 12. Pedro e Paulo e Barnabé relataram as maravilhas que Deus realizara entre os gentios durante suas viagens missionárias. Lucas emprega duas palavras gregas bastante significativas para descrever essas manifestações divinas. A primeira, semeia, que significa sinais, e terapta, traduzido como prodígios. Gente, observem isso. Semeia também é usado lá em João. A palavra milagres lá em João, curas, não é usada. É usada essa palavra aqui, semeias, que significa sinais. E terata, que significa prodígios. Esses milagres não tinham como objetivo apenas impressionar as multidões, mas confirmar que Deus havia aceitado os gentios sem lhes impor o jugo da lei mosaica. O Espírito Santo autenticava a missão apostólica, demonstrando que o evangelho ultrapassa as fronteiras de Israel e se destinava a todos os povos. Paulo diz que a salvação primeiro é dos judeus e depois dos gregos. Então Deus tem sim até hoje
o seu plano ativo de salvação para Israel. Eles são o povo eleito de Deus, mas a igreja é esse novo povo eleito de Deus, e Deus tem o plano salvífico para a igreja que abarca todas as nações. E a partir dessa igreja, Deus derruba a barreira da separação, onde não há judeu e nem grego. Então, na igreja, judeu e grego, circuncidado e incircuncidado, eles são a mesma coisa diante de Deus, mas o problema é o tradicionalismo, é a tradição que tanto perseguiu a igreja do primeiro século. Lembrem-se, os primeiros perseguidores da igreja foram judeus, e Paulo teve que lutar com os de dentro e com os de fora. Pedro também, os discípulos, todos eles sofreram muito na mão de judeus, e no ano 70 eles até criaram na reunião de Gêmena uma oração: maldito todo aquele que seguir a Jesus, o do caminho. Então eles vão amaldiçoar todos aqueles que seguem o caminho. Quarta subseção, essa lição de hoje tem esse diferencial, porque tem um a mais na primeira grande sessão. O discurso de Tiago, versículo 13 e 21. Alguns acreditam que era Pedro, mas na verdade era Tiago, o líder da igreja de Jerusalém, ele que dá a palavra final, é ele que dá a resolução para toda aquela questão e manda escrever cartas para as igrejas, e que Paulo e Barnabé vão ser os anunciadores dessas cartas. Tiago encerrou os debates fundamentando a sua decisão nas Escrituras, especialmente na profecia de Amós 9, 11 a 12. Ao interpretar essa passagem, demonstrou que o propósito divino sempre foi incluir os gentios em seu povo. O termo etnê, utilizado para designar as nações, reforça essa perspectiva universal da salvação. Vou dar um adendo aqui. Etnê, e lá em cima povo, e você tem a palavra povo no hebraico é an, daí lo-ami, quem já estudou Oséias, né? Não meu povo, é um dos filhos de Oséias com a Gomer. Então você tem lá lo-ami, é an, que é povo, e você tem no grego laos, que também é povo, e você tem etne. Etne é povo, nação, raças, variados significados. Laos é o único termo na Septuaginta que é usado para se referir a Israel como povo, enquanto os outros termos que são usados é etne. Etne é usado para outras nações, enquanto Laos é usado para ressignificar ou traduzir o nome povo para Israel. Isso na Septuaginta. Então, gente, o termo etnê, ele utilizado para designar as nações, eu já falei. Tiago também evidenciou sensibilidade pastoral ao recomendar que os cristãos gentios evitassem determinadas práticas que dificultariam a convivência com os cristãos judeus. Dessa forma, preservava-se a liberdade cristã sem comprometer a comunhão da igreja. A unidade foi mantida porque todos compreenderam que a graça de Deus é superior às diferenças culturais e às tradições humanas. Os gentios não tinham nenhum tipo de paridade cultural com a judia, com os judeus, não tinham. Então, assim, nós não podemos pensar que só existe cristão no Brasil, tem tudo quanto é lugar. Às vezes a gente tem dificuldade de se comportar como cristão aqui, de uma denominação com a outra. Eu acho triste quando alguém usa o nome de uma denominação. Vou dar um exemplo aqui, ó, sorveteriana. Então, assim, eu acho isso uma falta de respeito. E quando eles chegam de lá para cá também, falam o que falam dos pentecostais, era para ter uma unidade. O fato de ter diferenças doutrinais não significa que a gente tem que ser desunido. As doutrinas, as diferenças poderiam ser resolvidas ou discutidas em assembleias, mas a convivência, então a falta de respeito de todos os lados, é o que às vezes dificulta certas situações no contexto evangelical. Segunda
grande seção, um presente de salvação para todos. Primeira subseção, o que é graça de Deus? A palavra graça, raris, alguns falam caris, ocupa lugar central na teologia do Novo Testamento. Em sentido mais amplo, refere-se ao favor concedido gratuitamente por alguém que não possui obrigação de fazê-lo. Aplicada à obra de Deus, significa o favor imerecido oferecido aos pecadores por meio de Jesus Cristo. Quando você olha dicionários que são dicionários da língua clássica, né, do grego clássico, eles botam lá um BL ou um BI que dá a ideia de Bíblia. Então, os dicionários não cristãos, não teológicos, entendem a graça também como uma interpretação bíblica. Eu tenho um artigo aqui, uma aula nesse meu canal de YouTube que fala sobre o grego e o Novo Testamento. Eu faço uma comparação entre graça e alegria, porque ela tem a mesma raiz, ou seja, há uma relação entre graça e alegria. E aí precisamos entender qual é essa relação. A salvação não é resultado do mérito humano, das boas obras ou do cumprimento de normas religiosas, mas é um presente da bondade divina. Outro termo relacionado é doré, que é dom, né? Significa dom gratuito ou presente. Assim, a salvação constitui a maior demonstração da generosidade de Deus para com a humanidade, sendo recebida exclusivamente pela fé. Então, a graça, a salvação não é nossa, é dom de Deus. Arrependei-vos e sejais batizados, e recebeis o dom do Espírito Santo, essa graça que nos alcança, que transforma a nossa vida. Então, graça é o favor que eu não mereço, mas Deus me dá. Lá no Antigo Testamento, a palavra para se referir ao amor de Deus é totalmente profunda, também que dá a ideia de um amor que eu não consigo corresponder, de tão profunda que é esse amor, que é Hesed. Então, esse Hesed, que o Salmo 139 traduz como misericórdia, mas ali seria amor, irmão. Salmo 136, melhor falando. Segunda subseção, Jesus Cristo como a manifestação da graça. Toda a graça de Deus encontra sua expressão máxima na pessoa de Jesus Cristo. O evangelista João afirma que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, revelando que Jesus Cristo tornou visível aquilo que antes apenas era promessa. Em João 1,14, o verbo Kenosen, literalmente armou sua tenda ou habitou entre nós, indicando que Deus fez morada entre os homens por meio da encarnação do seu Filho. A graça, portanto, não é apenas uma doutrina, mas uma pessoa. A graça encarna, a graça veio até nós. Em Cristo, Deus manifesta seu amor, oferece perdão, concede reconciliação e inaugura uma nova aliança baseada não na condenação, mas na misericórdia, porque a lei, gente, ela condena. A lei está mais para isso, para mostrar sua condenação, seu pecado, enquanto a graça, ela sabe que você tem um pecado, ela reconhece que você é pecador, mas ela vai te dar a condição da reconciliação. E aí entra a justificação, porque é o que Paulo disse isso, né? Sendo, pois, justificados pela fé, e a fé também não é nossa, a fé é dom de Deus, e a graça é que vai agir e vai tratar todos esses aspectos. Então a gente vai ser perdoado, sabendo a graça que nós somos pecadores, porque a graça é Jesus, e essa graça vai possibilitar o nosso perdão diante de Deus. Terceira grande subseção, a graça é para todos os povos. O livro de Atos demonstra repetidamente que o evangelho rompe todas as barreiras étnicas, daí a palavra etnia, culturais e sociais. O termo etne, utilizado para designar as nações ou gentios, aparece frequentemente para mostrar que Deus chama pessoas de todos os povos para fazerem parte de sua igreja. Essa realidade cumpre a promessa feita a Abraão de que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de sua descendência
descendência, melhor dizendo. A universalidade da graça revela que Deus não faz acepção de pessoas. Isso está no texto de Atos. Para a salvação, Deus realmente não faz acepção de pessoas, mas oferece salvação a todos aqueles que creem em Cristo. Dessa forma, a igreja torna-se uma comunidade internacional, formada por indivíduos de diferentes culturas, unidos pela mesma fé e pelo mesmo Espírito. Raça, tribos, línguas e nações, todos congregam, agregam diante de Deus e tornam a igreja, que nós não sabemos quantos são e nem de onde são. Então, são de todas as nações do mundo, porque Deus não faz acepção de pessoa para salvação. Para escolher para algum tipo de chamada, aí sim, porque ele que tem que escolher, aí tem que separar. Mas para salvação é todos aqueles que creem, todos aqueles que receberem a graça. Por isso que a única coisa que o homem tem que fazer é ser de decisão, é decidir aceitar a graça. E aqui a gente entende que a graça pode sim ser resistida, a graça pode sim ser rejeitada. Então, que nós venhamos acreditar nessa graça de maneira a alcançarmos a salvação. Terceira e última grande sessão, crescendo na graça. Como nos aproximar do trono da graça? Hebreus 4,16. O autor da Epístola aos Hebreus convida os cristãos a se aproximarem confiadamente do trono de Deus, da graça, utilizando o verbo proserometa, que significa aproximemo-nos continuamente. Esse verbo ele é proseromai. Aproximemos continuamente. Essa aproximação não ocorre baseada em méritos pessoais, mas na obra sacerdotal de Cristo. O trono da graça, tronós, teis, haritos, anteriormente inacessível ao pecador, tornou-se livremente acessível graças ao sacrifício de Cristo. Além disso, o autor utiliza a palavra parresia, traduzida como confiança, ousadia, porque ele diz entremos com confiança ou entremos com ousadia, aproximemos, né, com ousadia ou pela liberdade, indicando que os filhos de Deus podem entrar em sua presença sem medo, certo de que serão acolhidos pelo Pai. Dá para fazer aqui uma intertextualidade quando Esther vai até o rei e ali não era permitido, o rei teria que apontar o cetro para que a pessoa não morresse. Então ela entra com medo, ela entra ali com algum tipo de assustada, com algum tipo de impressão do que poderia acontecer, que a palavra às vezes foge da gente, né? Então a gente precisa entender que diante de Deus é só chegar diante do trono com ousadia, com liberdade e clamar ao Senhor diante da sua presença. Segunda subseção, quando devemos nos achegar ao trono da graça? A exortação de Hebreus não limita esse acesso a ocasiões específicas. O verbo encontra-se no presente, indicando uma ação contínua e permanente. Ele é um verbo que nós chamamos de também depoente, né? Proserromai, a não ser que ele esteja proserro se tiver, mas se ele for só proserromai, que é no médio, é um médio, mas no sentido de ativo. Então e está no caso aqui no presente do indicativo da voz média, que dá essa ideia, mas com a intenção de ativo, mas que dá a ideia de que eu vou para benefício em mim mesmo também. Então eu me aproximo do trono, porque eu sei que o trono vai estar também se aproximando em mim. Então o cristão deve buscar a presença de Deus diariamente, tanto nos momentos de alegria quanto nas horas de sofrimento, tanto tentação ou dificuldade. Então o trono ele está acessível, não existe momento, não existe ocasião, é em
qualquer ocasião, em qualquer momento, seja de alegria, de sofrimento, seja de dor, dificuldade, seja de tentação, o trono está próximo da gente. A comunhão constante fortalece a fé, renova as forças espirituais e mantém o discípulo dependente da graça divina, senão cai mesmo. O acesso ao trono da graça não é reservado apenas às grandes crises, mas faz parte da rotina espiritual daqueles que desejam crescer em maturidade cristã. Todas as nossas ocasiões, todos os nossos momentos precisam estar diante da graça, desse trono maravilhoso. O que recebemos aos nos achegarmos ao trono da graça? Hebreus afirma que aqueles que se aproximam do trono da graça recebem dois grandes benefícios. O primeiro é a misericórdia, traduzida pelo termo eleos, que expressa a compaixão de Deus diante das limitações humanas. O segundo é a própria graça, Haris, concedida para oferecer auxílio no momento oportuno. A expressão grega eis eukairon boetheian significa literalmente socorro no tempo certo, revelando que Deus nunca chega atrasado, Deus nem tarda e Deus nem falha, porque inventaram aí que Deus tarda, mas não falha, ele não tarda. Revelando que Deus nunca chega atrasado. Sua graça fortalece, consola, orienta e sustenta aqueles que preservaram em sua presença. Crescer na graça, portanto, significa desenvolver uma vida de constante dependência de Deus e experimentar diariamente seu cuidado providencial. Gente, está quem aqui que não chega diante do trono e não tem um testemunho para contar? Porque chegar diante do trono é oração. Procel Romai também tem essa ideia de aproximar, de orar, de clamar. Então a gente precisa buscar estar constantemente diante dessa graça, diante de Deus. O trono da graça está aberto, disponível a 24 horas por dia. Todo santo dia nós podemos nos aproximar diante desse trono. Conclusão: o Concílio de Jerusalém estabeleceu um marco definitivo na história do cristianismo ao reconhecer que a salvação não depende da observância da lei, mas da graça, da Haris. A graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Essa decisão preservou a unidade da igreja, fortaleceu a missão entre os gentios e confirmou que o evangelho se destina a todas as etnias, todas as nações. Isto é, a todas as nações. A mesma graça que transformou a igreja do primeiro século continua atuando hoje, reconciliando pecadores com Deus, fortalecendo a comunhão entre os irmãos e capacitando os cristãos a viverem uma vida de santidade. À medida que nos aproximamos continuamente do trono da graça, encontramos misericórdia, auxílio e poder para preservar na fé, para perseverar na fé, tornando-nos testemunhas do evangelho até os confins da terra. É essa graça que te capacita, é essa graça que te fortalece. Que Deus te abençoe, siga, compartilhe, comente, dê um like e passe para outros amigos para conhecer o nosso canal e conhecer a nossa Escola Dominical. Deus abençoe, um forte abraço, até a próxima lição. Haris, Kai e Irene, um abraço.